Eu sou conservador, filho de pai conservador, que me avisou em 1963 que se eu continuasse a dizer mal dos militares, ele que tinha trabalhado com os militares, não ia conseguir me salvar porque eles iam me matar. E ele disse que brasileiros não eram democratas, que isso é um sonho. Todo mundo no Brasil quer mandar, meu filho. Mulheres, crianças, velhos, moços, gordos, magros. Nós somos um país de autoritários. Bom, eu ouvi. Eu tinha acabado de sair da faculdade, me formei em 63. Quando eu digo que eu sou filho de pai autoritário, militar, essas coisas, isso tem a ver com a minha formação. Todo mundo tinha um sonho. Eu nasci em 1940. Então, você tinha que ser engenheiro, ou médico, ou advogado, ou professor. Não havia outras atividades tão amplas como hoje. E ele queria que eu fosse engenheiro. E eu dizia que não tinha o menor gosto por aquilo. Até que ele não era uma pessoa totalmente ignorante, apesar de ser um homem que tinha feito primário apenas. Disse, então tá bem, você faz um curso de orientação vocacional na Fundação Getúlio Vargas. Lá fui eu, Fundação Getúlio Vargas, passei um mês lá sendo testado, examinado. Quando acabou o teste, você disse, olha aqui, eles não dizem o que você deve ser, dizem o que você não deve ser. A moça virou para mim e disse assim, o senhor não se meta com música, o senhor não vai arranjar nem para comer faísca, nem para... O senhor não tem a menor propensão para música. O senhor tem algum interesse pela carreira de engenharia, como todas as pessoas têm. Mas nós lhe aconselhamos a ser professor ou advogado. E com isso, meu pai aqueceu, lá fui eu para a Nacional de Direito, depois de 10 anos de treinamento de padres maristas, irmãos maristas, os famosos educadores maristas, duríssimo. Aí, quando eu entrei na Nacional de Direito, eu descobri um outro mundo. Os alunos jogavam bomba, 59, o auge da agitação estudantil, 60. E aí, quer dizer, dentro da Nacional de Direito, eu vi outro Brasil. Em vez de ser o Brasil do garoto de Tijuca, educado em colégio de padre, eu conheci gente da Baixada, eu conheci realmente o Brasil de verdade. Junto com isso veio o CPOR, que era, então, chamado Centro de Preparação de Oficiais de Reserva, onde também tinha um mundão de gente da Baixada. Aí você vê outro mundo. E os nossos professores? Eram, sobretudo, professores filósofos socialistas. Hermes Lima, Max de Alencar Araripe, todos eram pessoas profundamente socialistas, mas profundamente científicas na sua matéria. Não era panfletagem. Não era negócio de juntar para fazer seminário onde ninguém tem poder, nem desfilar pela rua. O CACO era um antro de esquerda, mas era um antro de esquerda pensante. Quando a direita ganhava, nós dizíamos, quem é que vai escrever o discurso dele? Lá ninguém sabe escrever, porque já na época se dizia que a direita não sabia escrever. E aí, quando eu me formei, veio a Revolução, e eu tinha um sonho. Quem é que não tem um sonho de 19, 20 anos, né? Eu achava que todo brasileiro tinha direito a uma casa. Hoje, alguns amigos me perguntam, mas na beira da praia, não? Porque é um sonho tão grande. Você achar que todo mundo tem direito a uma casa própria, como você achar que todo mundo tem direito a uma casa na beira da praia. É um sonho. E nessa ocasião, quando veio a Revolução de 64, quer dizer, claro que a Revolução foi feita para a classe média alta. Eu era bem tijuca, bem nascido na classe média, em casa de vila, mas com aspirações a melhores rumos. E aí, pulavam por aí concursos para o Banco Central, para o Banco da Habitação. E eu resolvi me oferecer ao Banco Central, eu não estava interessado. Fiz concurso para o Banco da Habitação, onde fui aprovado. E aí era outro mundo. Eu já trabalhava em escritório de advocacia desde 59, mas a advocacia daqui era advocacia de falência, era advocacia de empresa, era advocacia do que se chama
nos Estados Unidos, Fat Cat Law, de gente rica. E, de repente, eu vi no BNH a oportunidade de eu idealizar o sonho se tornar realidade. Pô, quem sabe aqui eu não ajudo as pessoas a terem casa própria. Foi assim que começou o meu interesse por direito urbanístico. Quando eu cheguei lá, eu descobri que ninguém estava interessado em direito do urbanismo. As pessoas estavam interessadas em habitação como alavancagem para fazer dinheiro e dar emprego a pessoas da classe média. Isto é, o FGTS era bem isso, diabolicamente inventado por Campos e por Bulhões Pedreira. Por quê? Se você pensar bem, quando acabou o direito que os empregados tinham de não serem demitidos, a estabilidade, criaram um negócio chamado FGTS, que está em vigor até hoje. O que era o FGTS? Era um conjunto de dinheiro que era abastecido por uma taxa sobre o trabalho. Então, quanto mais emprego você criasse, mais FGTS você criava. Não é? Você trabalha, FGTS. Com o FGTS, você gerava casa, por construção civil. O pobre despreparado carregar balde de cimento, tijolo, tudo. Como esse jeito era empregado e pagava FGTS, mais FGTS era gerado, mais construção. Então fechava um ciclo. Um negócio extremamente inteligente. E aos poucos, nós herdamos, absorvemos a fundação da Casa Popular. A fundação da Casa Popular foi fundada em 1950 por Dutra. Dutra ou Getúlio, ou então foi 55, foi Dutra. O que era a fundação da Casa Popular? Primeiro, tinha tanto dinheiro que a dotação da fundação da Casa Popular era igual a que foi usada para construir Brasília. Isso te dá a ideia da dimensão do volume de dinheiro que se dava à casa para pobre. Só que não tinha correção monetária. Então, quando você tomava dinheiro, era sempre uma forma de transferência do dinheiro da fundação da Casa de Popular para quem comprava. Você tomava 100 emprestado, mas quando você tinha acabado de pagar, voltava 20. Então, acabou que o dinheiro da Casa Popular foi transferido para classes até populares. E para a fundação da Casa Popular, onde era advogado, Raimundo Faoro. Se você tem a noção da importância que tinha a fundação da Casa Popular. O autor dos Donos do Poder conviveu conosco, sentado nos bancos lá. E eles tinham incorporado também as carteiras habitacionais dos institutos. Você não conheceu isso, mas não havia um INPS. Havia um Instituto de Previdência dos Industriários, um Instituto de Previdência dos Bancários, um dos comerciários, outro dos transportadores, de modo que havia uma rivalidade entre os institutos para saber quem prestava um serviço melhor no atendimento hospitalar, no atendimento médico, nas aposentadorias. Então, o BNH herdou, sem querer, digamos, uma tradição cultural que veio dos institutos populares e tudo. Isso foi muito útil, porque as pessoas nessa época eram extremamente sensíveis. A Sandra Cavalcante, que foi a primeira presidente, era secretária de Habitação Popular do Lacerda. Então ela tinha carreado, pode ter errado em algumas coisas, está bem velhinha, coitada, mas, por exemplo, ela era partidária de remoção de favela. Então removia a favela, jogava o pobre infeliz lá em Cidade de Deus, o Vila Kennedy, chamava Vila Kennedy. E aí o sujeito deixava a mulher, porque não tinha dinheiro para pagar o transporte, e voltava. Até que um dia ele arranjava uma namorada que não voltava mais. Então, quando eu dizia isso, ela ficava indignada, mas era verdade. E aí foi-se pensando isso. E o BNH chamava a gente, mas sempre com a visão de habitação. O BNH foi pensar em direito urbanístico muito mais tarde, por influência de Jaime Lerner.
Por quê? Porque Jaime Lerner era um homem que pensava em urbanismo, e não só em habitação. E ele veio para o Rio trabalhar na entidade metropolitana do Rio de Janeiro, a Fundrem, e sempre você drena ideias, ele tinha relação com tudo. Havia uma preocupação com urbanismo e habitação muito mais expressiva que hoje. Não era só no Brasil, era no mundo. Quer dizer, pessoas como Charles Abrams, como Lewis, estavam todas preocupadas. O Charles Abrams escreveu um livro chamado A Luta do Homem pelo Teto num Mundo Urbanizado. Nada pode ser mais feliz como título. Você escreveu hoje um livro sobre isso. Como é que o homem luta pelo teto num mundo urbanizado? Então, eu vi uma conceituação muito grande de habitação conjugada com urbanismo. E todos nós aprendemos muita coisa nessa época. Começaram a surgir as primeiras limitações pela pobreza das pessoas. O dinheiro do BNH era um dinheiro caro, porque ele era remunerado. Antes de você usar o dinheiro, você tem que saber de onde vem o dinheiro. O dinheiro vinha do FGTS, que era pago aos empregados. Então, ele pagava 6% aos empregados, ao fundo. Se você usasse a letra imobiliária para tomar dinheiro dos particulares, o particular também só queria botar dinheiro do BNH se ele fosse remunerado. Então, você chegava num juro médio do BNH de 12%. O que é que nós fizemos? Nós passamos a remunerar com juros zero as casas dos pobres. O pobre não pagava juro, pagava correção monetária, mas não pagava juro. E os ricos pagavam um juro bem alto, que para o Brasil era barato, 12% ao ano. Hoje é muito mais do que isso, é 2% no mínimo ao mês. As facilidades que você tem na Europa e nos Estados Unidos, 2% ao ano para pagar uma casa, não tem. E não tem por uma razão simples, o dinheiro é escasso. A gente nunca pensa nisso. Mas por que o dinheiro custa tão caro? Porque não tem muito. Ué, o juro é o preço do uso do dinheiro. Você quer o juro. Mas mesmo assim, nós conseguíamos financiar através de 3 sistemas, vários sistemas. Um deles, o que eu reputo mais inteligente, era o programa Empresas. Quando você está quase chegando em Angra dos Reis, você tem à sua esquerda a Verol. Do lado de lá, você tem um conjunto habitacional enorme, construído pela Verol com dinheiro do BNH. Como não havia habitação, o BNH emprestava à empresa, a empresa construía um conjunto habitacional e você não pagava transporte. O empregado atravessava a Rio Santos e ia trabalhar lá. Outro programa popular, estou falando popular, eram as companhias de habitação. As companhias de habitação eram o que a Sandra Cavalcante fazia. Chamavam-se COABs, Companhias de Habitação Popular. Um outro programa chamava-se Cooperativas Habitacionais, que é a velha ideia da cooperativa. Você se junta, cooperativa de radialista, cooperativa de jornalista, cooperativa de operadores, do que for, e fazia, então, um grupo que era me aliado. Depois, João Fortes inventou um negócio muito inteligente, chamado Instituto Nacional de Orientação às Cooperativas. As cooperativas se juntavam, faziam um board de cooperativas, e cada um trazia uma ideia para o grupo pensar o que é que se podia fazer de mais fácil. Eu estou contando isso pelo seguinte: eu diria que nessa época se evitava muito a centralização. As ordens não vinham de Brasília. Faça isso, faça aquilo. Claro que era autoritário, mas os prefeitos eram bem tratados. Porque eu vejo o direito urbanístico, pelo menos na concepção que tem no Brasil, como eminentemente uma coisa municipal, uma coisa local. Projetar habitação, pensar em programas regionais é parte do direito urbanístico, concordo. Por exemplo, talvez o melhor livro seja sobre isso que eu conheço,
é do professor Zé Afonso da Silva, que é exatamente mostrando que o pensamento de regionalização no Brasil era parte do processo de organizar o país. Nosso amigo comum escreveu um livro sobre planejamento regional no Brasil. Antônio Otávio Sintra, planejamento regional no Brasil. Hamilton Tolosa foi para os Estados Unidos e foi brilhante ao estudar a teoria dos polos, do Perroux. Perroux era um pensador francês que tinha a ideia de polos de crescimento. Isto é, ele achava que uma cidade, como você fez em Brasília, acaba irradiando em volta uma região que você pode planejar. Brasília não deu certo. Eu digo do ponto de vista de planejamento urbanístico, não é? Você tem um centro razoável e em volta a favelização mais completa possível. Além de tudo, os lotes que o nosso Lúcio Costa e Oscar Correia esperavam que os pobres comprassem, foram todos vendidos para fazer mais construção para pessoas de valor. Então, em compensação, eu vi acontecer no Nordeste, nessa mesma época, invenções absolutamente notáveis, mas sempre ligadas a capitalismo. Não é uma coisa, essa é uma coisa, né? Isso é que mais me distancia das pessoas que querem ver o direito urbanístico como uma disciplina em que você pega gente pobre, toma o terreno dos outros, ou toma um terreno público, ocupa e ali você faz, não dá. O processo de civilização é um processo muito sofrido. Eu vou contar tudo. Houve um homem chamado Ellery, não sei se você ouviu falar dele, era um arquiteto. Quando fizeram o polo de Camaçari, na Bahia, também precisava mão de obra. É que eu digo, sempre tem que ter um polo econômico, seja de empreendimento estatal, seja de empreendimento privado, para gerar economia, para ter trabalho em volta. E houve o polo de Camaçari, que se tornou um sucesso. E o Ellery era um poeta. O Ellery pegava glebas de terra que ele fazia o caminho para lá e para voltar por ciclovia, passando debaixo de mangueiras, sabe? Um negócio para fazer realmente habitação aprazível, um negócio onde você ir trabalhar te dava alegria, te dava prazer, você participava da comunidade. E foi ele, talvez, a primeira pessoa que resolveu um dos nossos problemas aqui. O que o Ellery fez? O Ellery concebeu uns enormes quarteirões, não havia lugar para carro passar um pelo outro, a rua era mínima para ganhar mais terra, e cada família recebia um ponto d'água e um ponto de sanitário, isto é, uma fossa negra. O chefe ficava ali naquele começo de vida, depois da caatinga, vamos lá, 1 ano. Depois ele passava por um lugar onde já tinha banheiro construído, água, pia, essas coisas todas. E financiavam o tijolo e o telhado para aquilo que Nelson Ferreira dos Santos, nosso lembrado e querido amigo, dizia: é preciso que o pobre goste da casa dele. Ele não pode olhar a casa dele como uma coisa que ele compra e paga. Me conta um pouco o processo que levou às suas 2 publicações no começo dos anos 80, o direito do urbanismo, uma visão socioeconômica, sociopolítica, né? E o uso do solo em questão. Em 1967, não é vergonha nenhuma contar isso, eu costumo dizer que algumas pessoas são early bloomers, outras são medium bloomers, outras são late bloomers e algumas são never bloomers. Eu sou late bloomer. Até os 27 anos, eu fui extremamente recalcitrante à ideia de estudar e me aprofundar nas coisas. Aos 27 anos, eu dei um estalo do Vieira, mas eu sou muito analfabeto.
E eu fui aqui para a Fundação Getúlio Vargas e tive contato com pessoas como Caio Tassos, professor de Direito Administrativo, professor Lamy, Arnoldo Valdi. Aí mesmo é que eu me senti no fim do mundo, porque a diferença entre a cultura das pessoas dessa época e a minha era abissal. Eu aí me pus a estudar violentamente. Tinha nascido o nosso primeiro filho. Eu dava uma madeira a ele 1h da manhã, ficava estudando até 2h da manhã, 8h estava ali na fundação. Passei um ano. Aí ganhei uma bolsa e fui para os Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, onde eu fui apresentado vergonhosamente por americanos, David Trubek e outros, a ler obras básicas da nacionalidade brasileira que nunca ninguém me tinha feito ler. Segundo, a universidade onde eu fui estudar, Yale, é uma faculdade que forma predominantemente professores. Então lá eu adquiri essa visão de que era preciso multiplicar o conhecimento. Começou por aí, foi lá que... Quando eu voltei, foi que eu me aproximei do professor, aí sim, era direito urbanístico puro, do professor Eli Lopes Meirelles. Esse fazia direito urbanístico desde o começo, a bovo, realmente. O direito municipal dele é puro direito urbanístico, uso do solo, essas coisas todas. E eu aí comecei a me envolver com o pessoal do IPUR de Curitiba também. Aí é que eu vi, quer dizer, quanto do direito urbanístico, quanto do direito de uso do solo tinha a ver com a habitação. Quanto mais você conseguisse produzir terra, que eu usei um adjetivo chamado acessível. Para mim, terra se divide entre terra, brejo, terra pública, que você ocupa e destrói os mães, e terra acessível. Terra acessível é terra mais água, esgoto, infraestrutura, equipamento urbano. E aí foi mais ou menos clara a associação, isto é, como é que você resolve aquilo que eu considero até hoje que não está resolvido, que é o problema fundiário. Você pode ficar tratando de uso do solo muito tempo, mas se nós não entendermos, e eu me permito dizer que nós não entendemos ainda bem, quanto a carga do fundiário, do direito de propriedade, está incorporada na nossa cultura conservadora, a que eu pertenço, nós não vamos deslindar o problema. E nessa ocasião, um homem chamado Manuel Ribeiro foi encarregado no BNH de tocar o Centro de Estudos sobre Problema Fundiário e Urbanístico no Brasil. Foi o CENFA, chamava-se, Centro de Estudos para Habitação. Foi uma conjugação de esforços da PUC e do BNH para fundar esse centro. E Mário Trindade, que era presidente do banco, era um engenheiro de cálculo de sistema de seguro. E esse CENFA começou a juntar aqui no IBAM, e depois num grande seminário latino-americano em Salvador, na Bahia. Você vê como nós já tivemos avançados. E aí foram falar no IBAM pessoas de São Paulo que eu nunca tinha ouvido falar. Gabriel Bolaf, Paul Singer. O Paul Singer deu um banho. Estava um monte de industriais da construção civil. Ele disse assim, vamos fazer uma coisa? Eu vou provar a vocês que não existe direito de propriedade. Se nós eliminarmos o direito de propriedade, vocês vão ganhar muito mais dinheiro construindo casa. E provou, e não era brincadeira. Isso está em A Construção Capitalista no Brasil. Aquele livrinho dele. Hermínia Maricá, Paulo Rocha Lagoa, eram sujeitos de um brilho, de uma erudição e de escrever como é que o direito de propriedade tinha nascido no Brasil, porque isso tem tudo raízes. Como é que foi na Europa, como foi em Portugal. E aquilo começou a se espalhar de maneira muito útil no Rio. Vieram livros sobre isso.
É nesse período que surge a discussão sobre o projeto de lei de desenvolvimento urbano também? Aí você tinha, vamos falar de 1977, talvez. Isso. E aí o Estado é poderoso para fazer essa influência de planejamento regional. Você cria o CNDU, Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, debaixo do teto de quem estavam as áreas metropolitanas do Brasil inteiro. Eram rudimentares na administração, não era um sistema pensado, mas era um sistema que funcionava na base do dinheiro. Então você tinha o Franciscone da EBTU, você tinha o CNDU na mão de Maurício Nogueira Batista, na mão daquele arquiteto também de lá, gente boa. E você tinha uma outra entidade que eu não lembro agora qual é, além do EBTU. Você tinha uma terceira entidade. O certo é o seguinte, o que eu vi acontecer aqui na Fundrem, por que eu vi acontecer isso? Porque eu estava no governo do Estado. Em 1975, quando fizeram a fusão, um ex-aluno da PUC me indicou ao pai, que era o conselheiro de Justiça, o secretário de Justiça, para eu tratar da articulação do Estado com os municípios. Aí foi outro mundo para mim. Descobri a pobreza municipal, a ausência. Teve prefeito que apareceu lá perguntando se eu não queria tomar conta da prefeitura, que ele não queria ficar lá. Tinha de tudo. E foi nessa ocasião, não sei se você sabe, que nós produzimos um livro de direito municipal, que é bem mais denso que aquele, para ensinar os procuradores do município a se defender da indústria de construção civil. Conhece o livrinho, não? O curso de Direito Municipal. E aí fizemos outra publicação, que chamava Atividade Parlamentar do Vereador. Por quê? Quando eu apresentei essa ideia ao secretário de Justiça, ele disse: o governador vai te demitir. O governador odeia Faria Lima. Não necessariamente nessa ordem. Advogados, juízes, ministros, ele odeia tudo que é democracia. Você vai lá, quer fazer um curso para vereador, você está maluco. Eu digo, ele é da Marinha, leva ele que ele vai entender. Rapaz, ele entendeu. O chefe olhou e disse: senhor, você só tem toda a razão. Se a gente não ensina aos caras a se fazerem oposição aos prefeitos, eles não podem ser democratas nunca. Fizemos curso em Cabo Frio, em Valença, por uma opção de lugares do Estado. Havia, mesmo entre os militares, um progresso efetivo da ideia democrática. Eu lembro como se fosse um vereador aleijado de São Gonçalo, me disse: doutor, os cursos demoravam 15 dias. Depois desse curso, eu sei como é que eu posso me opor ao prefeito. Até agora eu só fazia besteira, agora não aprendi o que eu tenho que fazer. Eu acho que isso é que é aprendizagem democrática, está entendendo? E então o livro surge disso, surge de Yale, surge do que eu estava vendo acontecer dentro da área metropolitana, que é o dificílimo de administrar, você sabe melhor do que eu. Ninguém quer cemitério, ninguém quer lixeira. O sujeito quer um colégio, quer um ginásio. Então você tem que regrar aquilo. Como eu te dou o ginásio, mas tu vai aguentar o cemitério ou a prisão. Durante muito tempo, os vários administradores que passaram por aqui conseguiram fazer um bom trabalho metropolitano. Depois, veio o livro, ficaram os cursos, e aí aconteceu uma coisa que eu tenho que dizer aqui, que vai ser um pouquinho triste de você dizer aos seus alunos. Mas eu digo, se você quiser, você corta. Eu tenho a impressão que, da mesma maneira que Darwin falou dessas espécies que não se adaptaram e que, não sabendo trabalhar, vão sobreviver, você pode aplicar isso a direito. E a justiça, máquina judiciária. Justiça existirá sempre. O direito existirá sempre. Mas eu acho que a máquina judiciária está vivendo um processo darwiniano. Isto é, não é possível, isso eu digo a eles, meus amigos, não é possível que você queira vender uma galinha pelo preço de uma vaca e levar 30 anos para
liberar um julgamento definitivo. Uma coisa como essa não pode funcionar bem, não pode estar certo. E quem disse isso não fui eu, não, foi Hering, na Alemanha, depois repetido aqui pela escola de Pernambuco, a escola de Recife. Tobias Barreto, que estudou na Alemanha, aprendeu alemão, disse isso em Pernambuco. Só que prevaleceu o rolo compressor de São Paulo, Minas e Rio, querendo mesmo era positivismo. Faz a lei e está tudo resolvido. E o resultado que eu vejo não é bom. Se você me perguntar como é que conversa a justiça, é outra coisa. Agora, eu não vejo um expressivo número de juízes preparados para entender o que está escrito na Constituição em termos de habitação ser um fundo, uma razão social, uma alavanca. Santiago Dantas dizia que o trabalho e os direitos sociais podiam perfeitamente substituir a propriedade. Santiago Dantas podia substituir a propriedade como eixo de um sistema capitalista. Está lá no livro dele, está na minha cabeceira. Mas ninguém quer pensar. Você quer fazer lei. Eu fico espantado de ver que as pessoas mais inteligentes do Brasil, quando vão para o ecrã da televisão, dizem sempre, é preciso fazer uma lei, é preciso fazer um decreto. Você não obedece no Brasil o horário. O que adianta fazer lei? Todo mundo dirige bêbado. Todo mundo dirige falando no celular. E você quer fazer lei? Você tem que fazer o que o Marcílio Marcos Moreira está fazendo, junto com o Laffer e vários outros. Estudar o porquê dessa nossa compaixão por transgredir. Por que brasileiro gosta de ser diferente, de não obedecer, de viver na transgressão. Isso que eu acho que temos que estudar. Nós temos que fechar. Então, qual seria um conselho, uma recomendação que você daria a quem hoje está se embrenhando nessa seara do direito urbanístico? Agora mesmo eu não consigo ver com clareza. Mas tudo vai ter que começar pelo fortalecimento municipal. Os municípios foram escolhidos. Brasília, a meu ver, foi o nosso maior erro histórico. Pode ter sido um acerto geopolítico, mas foi o nosso maior erro histórico. Por quê? É uma administração pombalina. Você continua administrando o Brasil com os princípios que o Pombal aplicou em Portugal. Só que Portugal tem 50 minutos de distância de Évora a Lisboa, 1h30 do Algarve, hora para até Coimbra, 1h30 para o Porto. Aqui você tem que voar 6 horas, meu irmão, para atravessar o país. E você continua vendo Brasília maciçamente impondo. Quando acontece uma coisa errada em Brasília, na periferia, você não usa o prefeito. Brasília não confia nos prefeitos. Ela cria um grupo de trabalho e manda todo mundo para a periferia para ver o que foi que aconteceu de certo ou errado. Se você quer saber o que é o dia que nós vamos repensar o Brasil, nós vamos ter que, de novo, reeditar o Visconde de Uruguai. A descentralização administrativa não é a mesma coisa que a descentralização política. Nós devemos a unificação do nosso território, a descentralização política, a não haver faculdades aqui, um pensamento unificado de estudar em Coimbra e no exterior, a unidade do Código Civil e a unidade da legislação nacional. Isso é descentralização política. Agora, você, para abrir uma linha de ônibus aqui, precisar perguntar a Brasília, isso é um negócio tão maluco como perguntar a Lisboa. Antes, você pedia licença a Lisboa, depois pedia licença a Pernambuco, depois pedia licença a Salvador, depois pedia licença ao Rio de Janeiro. Agora você pede licença a Brasília. Nós nunca descentralizamos o país de verdade. Mas isso também se ocorre nos estados, Edésio. Um juiz do interior do estado não tem coragem de pensar contrário ao que manda o presidente do tribunal aqui.
Isso está arraigado na nossa cultura. Mas o que isso tem a ver com direito urbanístico? Eu tenho a impressão que se você tivesse, a nível local, um treinamento de pessoas virada para esse sistema, você teria adiantado muito. A segunda coisa que eu acho que precisava ser feita é nós pensarmos no ensino jurídico em termos paralelos ao ensino da medicina. Sabe, você pode entrar numa escola médica inglesa, americana, onde for, você vai ver que o avanço do ensino médico em termos de modernização é muito maior do que o ensino jurídico. Então, o que é que eu diria a uma pessoa entrando nisso? Eu acho que eles não podem fazer muitos alunos. A escola de direito me lembra muito um enorme galpão onde entram troncos de madeira e lá dentro tem um monte de máquinas trabalhando a madeira. Do outro lado saem cadeiras, saem mesas, saem escrivaninhas. Ninguém sabe por que o produto serve. O que o mercado está querendo comprar? Eu, por exemplo, estou muito mais interessado num homem equipado intelectualmente, capaz de escrever estupendamente bem e falar absolutamente a língua, do que um sábio em direito. Burle Marx, o pai deles todos, um dia na guerra precisava de um homem especializado em câmbio. O homem pediu tão caro que ele botou um anúncio. Eu preciso de uma pessoa que fale bem 2 línguas estrangeiras e toque bem um instrumento musical. Aí os filhos disseram, você ficou maluco? Não. Um homem que toca bem um instrumento musical tem sensibilidade. Quem fala bem 2 línguas é inteligente. Câmbio eu ensino. Sabe um pouco isso? Você tem que pegar. Você acha que as faculdades de Direito, pelo menos as do Rio, não estão? Dizem que no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, está acontecendo maravilhas. No Rio não está acontecendo isso. Então, eu queria dizer a vocês que eu não sou pessimista, mas, ao mesmo tempo, acho que é preciso se definir quando é que nós vamos fortalecer de novo os municípios, quando é que nós vamos ensinar os municípios e os estados para as pessoas atuarem lá e o direito urbanístico voltar a funcionar.